Pega aí o capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 3, para a gente ganhar tempo. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada. Faltou o livro, foi. Eu disse aqui que quando nós fizemos a leitura lá, capítulo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então me perdoa aí. Eu fiz a leitura lá no início. Capítulo 21. Então vamos voltar. Para a gente ganhar tempo aqui. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada. Versículo 4 do capítulo 21. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Pode sentar, igreja. Igreja, por que nós estamos hoje e ministrando sobre isso aqui, sobre essa palavra? Nós estamos aqui diante de um homem, ou melhor, de um texto que fala de um homem. E esse homem era Pedro, ou Simão Pedro. No Antigo Testamento tem muitos homens e mulheres, como no Novo também. Tem homens que eu admiro muito a história. A história de Abraão é muito bonita. A história de Ló, de Jó, é outra história bonita também, que me inspira muito, e acredito que os senhores. Quando eu vou para o Novo Testamento, é claro, o próprio Jesus, mas aí eu vou observar histórias de milagres, de homens de fé, de mulheres de fé. Mas se você me perguntasse hoje, pastor, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quem são pessoas que, quando o Senhor chegasse no céu, tivesse a oportunidade, e se fosse assim, ia dar um abraço neles, porque o Senhor ama a história deles. Um é Davi e o outro é Pedro. Eu sou apaixonado pela história de Pedro. Pedro, ele tem muito o que nos ensinar. E o texto vai dizer, quando nós chegamos aqui nesse capítulo 21, Pedro, a leitura que nós fizemos, Pedro está dizendo o quê? Pedro está dizendo: eu vou pescar. E os discípulos que estavam com eles, os que estavam com Pedro, eles responderam: nós vamos também. Pastor, por que isso? Porque Pedro toma uma atitude daquela naquele momento.
Porque Pedro estava frustrado. E com quem Pedro estava frustrado, pastor? Era com Jesus? Era com Judas? Com quem Pedro estava frustrado? Com ele mesmo. A frustração de Pedro não era com Jesus. A frustração de Pedro não era com Judas, que tinha traído. Não era com Tomé, o incrédulo, que disse: eu só acredito vendo. A frustração de Pedro era com ele mesmo. E nós vamos aprender desse texto aqui. Eu vou correr porque o relógio não espera. O texto vai dizer que Pedro, ele já no início, quando ele começa a seguir Jesus como discípulo, e ali ele vai seguindo o mestre. Quando você vai para a Escritura Sagrada, você vai ver que no primeiro milagre de Jesus, a transformação da água no vinho, Pedro estava presente. Possivelmente o último milagre de Jesus, a ressurreição de Lázaro, Pedro estava presente. Se eu fosse contar aqui as histórias de Pedro, passaria, talvez entraria pela madrugada e quem sabe até o amanhecer. Porque Pedro, ele estava sempre com Jesus. Pedro estava sempre acompanhando Jesus. O que eu acho bonito em Pedro é que Pedro é aquele que ele questiona. Pedro é aquele que ele fala. Pedro era aquele que nós podemos dizer que era uma pessoa. Pedro, quem era? Pedro era ativo. O Pedro era um proativo, assim como vocês. O pastor, e o que é a pessoa que é proativa, pastor? É aquele que ele não espera acontecer. Ativo é aquele que ele espera acontecer. O proativo, ele não espera acontecer, mas ele já cria uma situação. Então Pedro era mais ou menos isso. Mais ou menos como os adoradores. Eles não esperam acontecer, mas eles criam a oportunidade para que algo aconteça. Então esse aqui era o Pedro. Mas nós precisamos entender essa história. E deixa eu correr aqui, porque Pedro estava com Jesus, como os demais discípulos. Só olha para cá para você ver uma coisa. Se você se concentrar, a minha gravata está certa ou errada? Não, está certo? Não, seja sincero. Está certo ou está errado aqui? Está o quê? Então faz um favor, eu fiz isso aqui de propósito, para você olhar para a minha gravata. Porque se você ficar olhando e me ajudar, aí eu não vou precisar tirar ela até o final, que eu não sei dar um nó na gravata. Aí ela fica correndo, volta para lá, eu já boto. Mas isso é só uma forma de você prestar atenção e não ficar olhando para os lados, para não perder aqui a palavra. Amém ou não amém, igreja? E agora, está certo ou errado? Pronto, se ficar errado, avisa aí, eu paro aqui e conserto ela. Porque eu quero ficar bem ali na gravação e na foto também. Diga amém? Então, nas últimas 12 horas, ou 15 horas, do término da missão de Jesus, do ministério de Jesus, se nós vamos para Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro vão dizer que eles, nessas últimas 12 horas, eles estavam reunidos em Jerusalém, porque era Páscoa. Então eles vão afirmar que Jesus estava em Jerusalém com os seus discípulos. E quem estava junto com Jesus? Diga Pedro. E Jesus está ali. Ele informa que quer, ele comunica aos seus discípulos que quer ceiar, que aquela vai ser a última ceia. E em Jerusalém, ele avisa para Pedro e João. Ele avisou para quem? Pedro. Para que eles fossem à casa de um homem, e eles iam encontrar esse homem andando pelas ruas de Jerusalém com um cântaro, coisa que não era normal o homem carregar um cântaro de água. Mas ele lhe dá como sinal, e Pedro e João encontram esse homem, a mesa já estava lá, já tinha um cenáculo daquela casa. Eles preparam a ceia, porque naquela noite Jesus ia ceiar, ia ser a última ceia de Jesus. Então eles prepararam o carneiro, eles prepararam tudo. Estava ali tudo preparado, e a última ceia. Jesus começa a ensinar os seus discípulos o que era que ia acontecer. Isso que nós aprendemos hoje na ceia. O pão, o vinho, o pão que simboliza a carne, o vinho que simboliza o sangue. Ele começa a dizer para que eles fizessem isso em memória de Jesus. E quem estava na mesa, diga Pedro. Pedro estava o tempo todo com Jesus. Jesus está ali com os seus discípulos e começa
a dizer aos seus discípulos, a ensinar os seus discípulos. Essa é a última ceia. Só para você entender que essa é a última vez que Jesus vai se alimentar. Essa é a última vez que ele se alimenta antes de ele ir para a cruz do Calvário. Se bem que lá ofereceram vinagre a ele, embebecido numa esponja, mas ele cospe em seguida. Então ele não se alimenta, aquela seria a última alimentação dele. Jesus, quando senta na mesa, ele percebe algo entre os seus discípulos. Pergunta o quê? Não todo mundo junto, mas pergunta o quê? Sabe o que ele percebe? É o que ele está percebendo hoje aqui. Eu estou falando, vocês estão em silêncio. Eu não sei o que passa no pensamento de vocês, mas Jesus sabe. Já estava parado aqui que certo dia eu ouvi alguém dizendo: pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, só quem me julga é Deus. E eu digo: fala-me. E ela perdeu a noção. Ela está achando que Deus é qualquer coisa. Porque a Bíblia diz que nós pecamos por palavras, atitudes e até. Então é necessário nós aprendermos isso nessa noite. Cuidado com o que você está pensando. Fala para quem está do teu lado, diga: cuidado com os seus pensamentos. Diga: o teu irmão, a tua irmã pode não saber. Diga: mas Jesus, Ele sabe tudo que você está pensando. E os discípulos estavam ali, pastor. Eles estavam ali querendo dizer: olha, eu quero que eles dizem o que é mais importante, quem é que vai sentar ao lado dele, para saber quem era o mais importante entre eles. Certo dia eu fiz uma reunião de obreiros aqui e peguei esse texto e pedi para os obreiros, fizeram uma roda aqui, sentamos aqui. Eu disse: feche os olhos, por favor. E eles fecharam os olhos. E eu fui ali, peguei uma bacia. Eu acho que foi essa aqui, com água. E eu pedi para que ele abrisse os olhos e disse: por favor, me ajude a ir para o céu. Se eu falhei com alguém, se eu pequei com alguém, se eu falei algo aqui, falho como sou, pecador como sou, limitado como eu sou, me diga. Porque talvez eu possa ter falado algo sem querer falar, ter agido sem querer. E talvez você tenha alguma mágoa de mim. Então me diga, porque eu quero aqui diante de todos e diante dos céus lhe pedir perdão. Alguém me abraçou e eu achei isso maravilhoso. Por quê? Porque eu tinha falado algo, eu tinha feito algo e tinha machucado essa pessoa. Olha para cá. Não crie expectativa em homens. Não crie expectativa em mim. Um dia eu vou falhar com você, um dia eu vou te decepcionar. Porque pessoas dentro de igreja decepcionadas com outras, é porque elas nunca entraram na igreja por causa de Jesus. Pessoas só se decepcionam dentro de igreja por causa de outras, porque elas nunca entraram por causa de Jesus. Aleluia. Então você vai se decepcionar com o seu irmão, com a sua irmã. Aí Jesus chama eles e diz: olha, eu vou deixar de lado a túnica, pega um avental, veste um avental, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Porque ele vai ensinar que no reino dele, o mais importante não é o que é servido, mas é o que... Eu acho que você não entendeu essa palavra. Cutuca quem está do teu lado aí e diga: no reino de Deus, o mais importante não é quem é servido, mas é quem está servindo. Depois ele vai apontar e ele vai dizer quem é o traidor. Satanás definitivamente toma a mente de Judas. Judas vai embora, vai vender ele por 30 moedas. E o Senhor fica ali. Quando ele fica ali, ele vai dizer algo mais. Ele vai dizer para eles, primeiro, que quando ele vai lavar os pés, Pedro ele é aquele que fala mesmo. E Pedro diz: não, Senhor, pode lavar os pés deles aí, o meu mesmo não. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo.
Depois o Senhor vai falar mais uma vez lá na frente. O Senhor vai dizer: ei, essa noite vocês vão se decepcionar. Essa noite vocês vão se escandalizar. E vocês vão me trair. Vocês vão me negar. Pedro, que é proativo, que é aquele que fala, que é aquele que se adianta. Aí Pedro vai dizer: Senhor, pode eles fazer isso, eu. Sabe que tem gente que é assim, eu não é? Tem gente que é assim. Pedro vai lá e toma a frente. Não, eu não. Eu não vou te trair. Pedro, eu vou morrer, Pedro. Não. Se o senhor morrer, eu morro também. Se o senhor for preso, eu vou ser preso também. Estou aqui conjecturando para você poder entender melhor esse texto. Pedro, eles vão me prender. Já observou que tem gente que está o tempo todo dizendo: o que dá para você? O que dá para você? Mas na hora do vamos ver, já observou que tem gente assim? Pois é. Pedro, Satanás pediu tua alma, Pedro, para se andar contigo por aí. Quem é Satanás? Não, eu estou com o senhor e não abro. É nós. Era mais ou menos assim a conversa. O Senhor vai lá e manda e baixa logo a bola de Pedro. Pedro, depois que o cara cantar 3 vezes, tu vem conversar comigo. Pois bem, depois que o Senhor faz aquele momento ali, e eu tenho que correr por causa do tempo. Quando o Senhor faz aquele momento ali, tinha quantos discípulos? Diga 12. Só que um já tinha ido embora, então ficaram? Diga, ficaram quantos? Não, alguém disse 13. Se tinha 12, um foi embora. Ficou 11, vamos lá para a gente voltar. Ainda essa semana eu estava falando da minha professora de matemática, a professora Raimunda. Ela escuta um negócio dessa, ela vai pensar que só está ali transmitindo. Tinham 12 discípulos, Judas foi embora, ficou quantos? Ficaram quantos? 11. Aí o Senhor chama os 11 e diz: olha, vamos orar e vamos para o monte. E eles sobem e eles vão. Então tinham quantos com eles? Só que o Senhor, quando chega com os 11, ele não leva os 11 com ele. Aos 11 ele diz: olha, fica aqui vigiando. Mas ele chama 3. João, Tiago. Pedro está sempre presente. E o Senhor manda que eles fiquem lá orando, vigiando. E o Senhor vai orar sozinho. Uma hora depois, quando volta, estava lá João, Tiago. Ele não se refere, Jesus, a João e nem a Tiago. Ele se refere a Pedro. Nem uma hora, Pedro, orasse comigo, vigiasse comigo. E aí ele volta e vai orar outra vez. Daqui a pouco ele retorna. Os 3 estão dormindo. O Senhor acorda os 3. Volta e ora mais um tempo. Quando ele retorna da 3ª vez, eles estão no adiante. Porque o traidor já está vindo. E ele já está chegando. Tinham quantos discípulos? Diga 11. Quando os soldados chegam e que Judas se aproxima e traz Jesus com um beijo, e que Jesus vai isentar eles, vai tirar eles de cena, tinha quantos? Diga 11. Os 10 foram embora, só ficou um. Quem foi que ficou? Malco. Estava lá junto com os soldados. Pedro era pescador, para a felicidade de Malco, deve ter mirado Pedro na cabeça dele, acertou na orelha. Aí Jesus traz um ensinamento: segura Pedro, calma Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro. Sabe qual era a lição que Jesus estava dizendo, estava dando nele aqui? Ó, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, viu, Pedrão? Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. No mundo existe a lei da semeadura. Aquilo que tu fizer com os outros, um dia alguém vai fazer. É para entender, não, né? Então cutuca quem está do teu lado aí carinhosamente e diga: aprende a lição. Aquilo que você fizer com outros,
Um dia alguém vai fazer com você. Procure sempre fazer o bem às pessoas. Tem gente que você olha e pela carcaça, tá bem. Você olha e diz, mas vê que santa, ó que santo. Só que lá dentro o coração está raivoso, rancoroso, com raiva, com inveja, com ciúme. E o Senhor conhecendo o coração. Tem gente que não perde a oportunidade. Ela não dá uma cacetada, mas na primeira oportunidade que tem, ela vai caluniar. A igreja está entendendo? Tem gente que vai dizer, eu nunca levantei a mão para ninguém, nem para o filho que eu tenho em casa. Eu nunca fiz mal a ninguém. Na primeira oportunidade que tem, é no zap falando mal, é caluniando, é dizendo, não, tu viu como é que está o casamento da irmã, tu viu como é que está o filho da irmã. Ei, vai cuidar da tua vida e deixa a vida alheia de lado. Faltava um texto que eu quero terminar aqui. Escuta só uma coisa. Ele vai dar então uma lição para Pedro. Só que os 10 já tinham ido embora. Mateus vai fazer referência a isso, que quando eles maniataram Jesus, amarraram Jesus, prenderam Jesus, eles vão levar Jesus para a casa do sumo sacerdote Caifás. Aí só Mateus vai fazer referência sobre isso. Que Mateus vai dizer que Pedro acompanhava Jesus de longe. Era noite, uma noite fria. Na casa, no terraço, na área de fora da casa do sumo sacerdote Caifás, fizeram uma fogueira. Todos os discípulos foram embora. Só quem estava acompanhando Jesus de longe foi. E só que ali, quando tem uma fogueira à noite fria, Pedro vai se encostar na fogueira, vai se juntar por ali. A Bíblia vai dizer que alguém reconhece Pedro. E era empregada da casa. E ela vai dizer que Pedro era um deles. Pedro disse, não, eu não. Alguém vai dizer mesmo, você parece com ele. Fala como eles. Porque crente a gente identifica logo. Crente que é crente a gente sabe como é que ele fala. Um dia desse eu cheguei num determinado lugar e eu vi um irmão aqui da igreja. Com 10 palavras que ele falou, 3 foi palavrão. Aí eu tive que chamar o irmão depois. Digo, não faça isso não, irmão. O senhor está dando mau exemplo. Alguém está passando por aqui, independente de ser do ministério dos adoradores, alguém vai dizer, isso é um servo do Senhor. E daqui a pouco o senhor está abrindo a boca e falando desse jeito, irmão. Eita, não foi, pastor. É porque eu ainda não me acostumei. Com acostumar o quê, irmão? O senhor já é mais de 5 anos crente. Mas tem crente ainda que não conseguiu mudar o linguajar. É ou não é, igreja? De vez em quando eu vejo umas irmãs por aí, Ave Maria, pastor. Não, é sério mesmo. Um dia desse eu vi uma irmã que veio aqui orar aqui na frente, quando ela dobrou o joelho, que ela se levantou, ela falou. Eu digo, fala-me, Jesus. O que é isso que está acontecendo aqui? Aí eu tive que conversar. Outro dia eu ia com a missionária em Tiago para Recife, a outra ligou e disse, pastor, nós somos o que mesmo? Aí eu digo, o que, irmã? Ela disse, nós somos o que? Eu digo, mas o que? Nós somos o que? Eu digo, mas o que? Diga aí, irmão, para poder entender aí. Ela disse, nós somos cristão evangélico. Eu digo, fala-me, Jesus. A mulher estava aqui na igreja há tanto tempo. Quando eu fui depois sair, eu disse, eu vou agora você é obreira, lá na outra igreja. Eu digo, pronto, pelo menos o pastor lá vai te ensinar o que a senhora é. A outra perguntou, pastor, o que é unção? Aí quando está no culto, é só prestar atenção no celular, é olhando para um lado, olhando para o outro, o que é unção? Eu digo, irmão, sabe o que é unção? Unção e outros não. Entendeu? Ela disse, entendi, agora eu entendi. Pronto, é isso aí mesmo, irmão. O que é unção? Unção e outro não. Aí, irmão, o tempo todo você está concentrado no culto, aí não sabe o que é unção. Vamos voltar para o texto. Eles reconhecem. Só que tem um detalhe aqui importante, que na terceira vez que Pedro é reconhecido, Jesus estava sendo julgado dentro da casa do sumo sacerdote Caifás, sendo esbofetado, mas Jesus não estava olhando para eles. O texto vai dizer que Jesus olha para. Olha para cá. Sabe por quê? Porque não é a traição do inimigo, mas é a covardia de um amigo que
machuca mais. Quer que eu repita ou não? Jesus não estava preocupado, não era com a traição, o julgamento daquelas pessoas, mas era a covardia de Pedro, que tinha abandonado ele e que tinha dito que estava com ele, mas não estaria. A gente não se decepciona. Eu vejo gente dizendo: pastor, olha, lá na minha casa, e foi gente logo da minha família que eu me decepcionei, pastor. Claro, vai se decepcionar com quem não conhece? A gente só se decepciona com quem nós? A gente só se decepciona com quem está perto. Só que a partir daí, a gente não vê mais Pedro em cena. Jesus está lá dentro da casa de Caifás. Jesus sai, é levado, é tirado do sinédrio. Jesus é levado para a casa de Herodes, do palácio. Só naquela noite Jesus foi julgado 6 vezes. Quantas vezes? 6 vezes. Espera aí que eu chego lá. 6 vezes Jesus foi julgado. Chicotearam Jesus. Pedro não estava lá. Colocaram uma coroa de espinho. Pedro não estava lá. Colocaram uma cruz pesada nas costas de Jesus. Pedro não estava lá. Chicotearam Jesus pelas ruas de Jerusalém. Pedro não estava lá. Só que eu quero abrir um parênteses aqui. Pergunta qual? É que nesse trajeto por Jerusalém, Simão Pedro não estava acompanhando Jesus, mas havia um outro Simão, que era de Cirene, e nós chamamos de Cirineu. Aquele foi quem ajudou Jesus. Para todo Simão Pedro que não quer seguir a jornada e a caminhada, Deus tem sempre um Cirineu para cuidar e para fazer a obra dele. Mas a obra não para. A obra não para. Para todo Simão Pedro que se acovarda e que não segue Jesus, Deus tem sempre preparado um Cirineu para a obra contínua. Ele foi levado para o Gólgota, ou Monte Caveira. Às 9 horas da manhã ele foi pendurado naquela cruz. Ao meio-dia ele estava ali e veio as trevas. Às 15 horas ele entrega o espírito dele. Pedro não estava lá. Final da tarde, possivelmente às 17 horas, José de Arimateia, que tem um túmulo da família, depois que Jesus morre, eles tiram Jesus daquela cruz, enrolam ele no lençol. Pedro não estava lá. Levam Jesus para o sepulcro. Pedro não estava lá. Só que no domingo pela manhã, ou no sábado pela tarde, as 3 Marias, elas vão para o túmulo. E quando Maria Madalena chega e vê a pedra removida, o que faz Maria Madalena? Ela corre para o cenáculo. Aí Pedro aparece no cenáculo. Aí ela avisa para lá. Quando ela avisa para os discípulos, 2 dos discípulos, um era João e era mais novo, e o outro era... A Bíblia diz que João sai correndo da frente. Quando chega na porta do túmulo, João para. Pedro, do jeito que vem, Pedro entra. Pedro observa e Jesus não está. Os 2 voltam para o cenáculo. Maria continua por lá. Aí Maria vai entrar, vê o lenço dele dobrado, vê 2 anjos. E um dos anjos vai perguntar: a quem procuras? A quem procuras, Maria? Porque a quem tu procuras já não está morto, mas ele já não está morto, mas ele já não está morto, mas ele vive. Maria olha e vê um jardineiro. E quando ela vê um jardineiro, ela pergunta ao jardineiro. E o jardineiro, a Bíblia vai dizer que o jardineiro fala o nome dela.
Eu fico imaginando. Maria. Ela reconhece a voz do mestre. E Maria vai abraçar ele. Ele diz, não me toque, Maria. Porque eu vou para o meu pai, que é o teu pai. O meu Deus, que é o teu. Só que quando ele diz isso, ele diz, Maria, vai lá e avisa os discípulos e a Pedro que eu estou indo a Galileia e eu vou encontrar com eles. Eu não sei se você está entendendo. Eles estão reunidos no sinal. Porta fechada, Jesus entra. Jesus fala com os discípulos. Quem era que estava dentro da casa junto com eles? Diga, Pedro. Jesus fala com os discípulos, mas não fala com 11 discípulos, ou melhor, 10, porque Tomé não estava lá. Quando ele vai embora, os discípulos, quando Tomé chega, os discípulos, não, o mestre esteve aqui. Aí Moisés vai dizer, aí Tomé vai dizer, eu não acredito. Ele está vivo, ele diz, eu não acredito. Pela segunda vez, Jesus aparece lá. E quando ele aparece, eles estão reunidos. Aí Jesus se dirige só para Tomé. Pedro estava lá. Jesus não fala com Pedro, mas ele fala com. Aí nessa passagem você vai encontrar aí na Bíblia. Pega a tua Bíblia aí que você vai encontrar aí agora na Bíblia. Falando aqui, como é o nome do ministério lá? Família. Eu vou virar aqui porque esse lado eu não escuto direito não. Família veio ao mundo. É isso. Ah, meião. Então, sabia que aqui ele está falando lá do ministério de vocês? E aqui está falando do ministério dos adoradores? Ô pastor Elias, quando ele chega lá, ele vai conversar com quem? Com Tomé. E Tomé já tinha dito que teria que tocar na mão dele. E nas costelas, porque ele foi furado com uma lança. Quando Tomé, olha para cá para você entender. Tá certo aqui? Tá ou não? Tá não, né? Não tá ou não tá? Senão eu vou te olhar aqui. Tá certo agora? Então olha para cá, para não perder a concentração. Eu sei que não tá, entendeu? Mas eu vou fazer de conta que eu estou acreditando na criança. Vamos lá. Escuta só. Quando Jesus se apresenta para Tomé, Tomé toca. Aí é que Tomé vai dizer, agora eu acredito. Aí quando Tomé vai dizer isso, olha o que ele está dizendo. Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus disse, por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados aqueles irmãos que vão estar no domingo lá no ministério dos adoradores. Tem aí na tua Bíblia? Tem aí na tua Bíblia ou não? Bem-aventurados irmãos que vão estar reunidos naquele domingo, Tomé. Porque eles não me viram. Alguém já viu Jesus aqui? Mas alguém crê em Jesus aqui? Então aí você está dentro da Bíblia, porque ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Chega a tomar um susto agora. Derramou um pouco de suco aqui, melou a toalha. Eu digo, fala, que é isso que está acontecendo. Mas foi um susto aqui. Tomei um susto agora que eu digo, que é isso? Alguém aqui já viu Jesus? Tomé viu e não acreditou. Andou com ele, não? Mas nós não vimos ele ainda. Ainda não, mas vamos ver um dia. Mas nós queremos aqui. O Jesus que curou pessoas é o mesmo que te trouxe essa noite. Ele tem o poder de curar enfermo nessa noite. Ele tem o poder de libertar das drogas, do álcool. Ele tem o poder de restaurar o casamento. Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Esse é o nosso Jesus. Ele falou com Pedro, diga não. Foi embora. Só que essa, pastor, já era a terceira vez. Para os discípulos, era a quarta, porque ele já tinha se apresentado lá para Maria. Então ele vai 3 vezes. Aí você vai entender o texto aqui agora, para eu finalizar aqui. Porque o texto vai dizer que depois disso, manifestou-se Jesus, 21,
aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Provavelmente André e Filipe. Por que André e Filipe? Porque André e Filipe também eram pescadores. E estavam com um grupo de 7 pescadores ali. De 7 pessoas. Possivelmente todos os pescadores, se foi, era André e Filipe que eram pescador também. Aí o versículo 3. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco. E naquela noite, nada pescaram ou apanharam. Escuta aqui. E agora eu terminei aqui. Fica de pé, só para a gente encerrar agora. Eu já fico. Escuta aqui. Porque às vezes, de repente, o culto tem que ter um movimento, tem que ter um pra. Não. É dentro da palavra. Quinta-feira eu estava ali. Como qualquer outra pessoa, também eu tenho sentimentos, sim ou não? Tenho, eu também choro, eu também sinto dor. Eu também sinto vergonha. De vez em quando a carne quer pulsar para eu ter raiva e eu tenho que controlar. Não, porque tem gente que está dizendo, eu sou a santidade na terra, então o que é que está fazendo aqui? Vai embora para o céu. Não sei nem como ir, vem cá que eu vou fazer uma oração. Vai que Deus atende minha oração e te leva agora e guarda agora. Porque não tem ninguém perfeito na terra. Bom no bom é bom demais. Agora eu quero ver na hora que é provocado, na hora que a notícia chega na porta, na hora que a despensa está vazia, na hora que aquela lá do médico, diagnóstico, isso. Eu sabia, eu só fiz para ver se vocês me ajudavam. Se vocês estão comigo mesmo. Então, o diagnóstico. Aí o bom no bom é bom demais. Quando tudo está bem. Quer conhecer um verdadeiro adorador? É quando ele está passando pelo deserto, pastor. Ele está passando pelo vale de Baca. Ele está passando. O lugar é árido. Está cheio de pedra, mas ele está dizendo assim: eu sei que eu estou passando. Eu sei que o meu Redentor ele vive. Eu sei que essa fase vai passar. Eu sei que esse momento vai passar. Esse é o verdadeiro adorador. Aquele que ele está procurando, que o adore em espírito e em verdade. Estava ali quinta-feira no gabinete. Deuteronômio capítulo 8. Era como se Deus estivesse falando comigo. Eu não estava escutando ele. Mas eu estivesse conversando com ele, ele dizendo: olha, com o meu povo lá, foi eu que fiz aquele povo. Foi eu que humilhei aquele povo. Foi eu que fiz aquele povo passar fome. Só para aquele povo saber de uma coisa: que não só de pão, mas de toda a palavra. Porque vocês não sabem qual era o que eu estava pensando ali. A gente está aqui e tem oração, e a gente está orando, e está repreendendo, e está lutando. E é uma batalha contra o inferno no mundo espiritual, uma luta, uma batalha. Aí está achando que aqui é super-homem, super-mulher? Ei, pastor, ei, pastor. Não, nós somos também, sofrendo também retaliação. É batalha, é luta. Não é tudo algodão doce, não. Tem dia que é rapadura, e rapadura é doce, mas não é mole. E aí eu estava ali, eu disse: mas sabe de uma coisa? Eu estou vendo uns 4 ou 5 ou mais descomprometidos. Não quer nada com a obra. Isso é obreiro, isso é membro. E a luta, batalha ali quinta-feira do inferno. Eu disse: sabe de uma coisa? Eu dizendo para Deus: eu vou voltar a ser, não o pedido que está lá, mas eu vou voltar a ser aquele Gilvan Vieira da Rádio Nu. Vou dar tapa na mesa, vou denunciar, feito eu fazia lá no programa. Vou entrar feito um jumento velho do Cariri, com os 2 braços e com os 2 pés. Vou botar para atorar. Eu estou dizendo isso ali a Deus. Eu vou voltar a ser aquele ali. Aí Deus começou a falar comigo lá em Deuteronômio. Só, presta atenção. Eu estou permitindo passar pelo deserto. Estou permitindo passar por tudo isso, para tu saber que não só de pão
E o pão aqui você está entendendo como é história. Porque tem momento que nós queremos dizer assim: eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, eu vou, sabe de uma coisa, eu vou largar tudo. Eu falei o que não devia, eu pensei o que não devia, eu achei como não devia. E sabe de uma coisa, eu vou largar tudo, eu vou voltar. Eu estou dizendo aqui, não é para só da tua vida, não estou começando a falar da minha. Porque aí você tem humildade, você tem caráter cristão. Não é só dizer, é a tua vida, é a tua, porque eu não passo do espaço também. Tem dia que o negócio começa a apertar. Eu não vou chorar dentro de casa para não pegar a mulher de tabela, nem o filho. Aí eu corro, vou para o monte. Ali no meio daquelas pedras, daquele mato, gritar. Clamar, pedir por socorro a ele, que ele me ajude. De vez em quando a gente fala o que não deve, pensa o que não deve. É assim ou não é? Tem alguém aqui assim ou não? Só como repórter policial eu passei 12 anos. E dentro, lá dentro, eu entrevistei muitos, entrevistando. Eu via quando um dizia assim, eu chegava lá de manhã para fazer a matéria e dizia: rapaz, você fez isso, matou. Eu não lembro não. Depois eu ia entrevistar e dizia: rapaz, você fez um negócio desse, eu fiz. Mas eu fiz sem pensar. Termino aqui. Deus te trouxe aqui porque Ele me falou quinta-feira lá sobre mim, a minha pessoa. Mas aí eu comecei a mastigar essa palavra. E hoje estava lá no monte dizendo: Deus, é sobre essa palavra que eu vou dizer. Lá na igreja, que é tua, que não é minha, sabe o que é? É que tem muita gente querendo desistir. Tem muita gente querendo parar. Por quê? Porque falou que não devia. Porque fez planos e os planos não aconteceram do jeito que queria que acontecesse. Porque o ano está acabando e está dizendo: já é um ano igual ao outro e eu não vim mudar nada. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o pau de arara, lá para o Juazeiro. Eu vou voltar a bater tambor de novo. Eu vou desistir de tudo. Aí Deus te trouxe essa noite para dizer: aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, não se frustre, não se decepcione. Deus é contigo, Deus é contigo. Quando nós nos decepcionamos, aquilo que nós planejamos, que não deu certo, qual é a primeira tendência? É abandonar. Quando tudo está dando errado, é o quê? Deus não é comigo, Deus me abandonou, é melhor voltar a fazer o que eu fazia antes. A grande maioria dos que estão aqui tem pessoas que falou que não devia, pensou como não devia. Aqui tem pessoas que se comportou como não devia ter se comportado e está frustrado. Frustrado com quem? Frustrado com o pastor? Não. Frustrado com quem? Frustrado com Deus? Não. Está frustrado consigo? Dá uma nota aí, pastor. Não, essa não. Não vou cantar não. Vem cá, meu diácono. Vou botar o senhor agora nesse... Vem cá, meu diácono. O senhor confia no seu pastor? Vem cá, me dá a mão. A outra. Vem cá. É as unhas pintadas bonitas. Vem cá. Segura aí, igreja. Aquela música. Vem cá. Escuta. Olha para cá agora. Enquanto eles estão se preparando. Aleluia. Segura aí, meu Deus. Olha para cá. Quantas vezes, foi aquele louvor que eu disse ali, você está frustrado com você, está frustrado com as coisas que estão acontecendo na tua vida, que nada está dando certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu aqui essas pessoas contando testemunho aqui, dizendo: olha, eu fui curada, meu filho sofreu um acidente grave. Mas Deus, sabe qual é o problema? É que nós somos momentâneos demais. Quando aquilo não dá certo, que nós planejamos, nós não sabemos esperar no Senhor. E esquecemos do que Ele já fez. Se você olhar para esse ano de 2025, você vai ver que desde janeiro até a data de hoje, você vai ver que Deus já curou dentro da tua casa. Você vai ver que Deus já restaurou lá dentro da tua casa. Você vai ver que Deus já abriu porta. Teve porta que Ele fechou também. Mas você vai ver que Deus fez mais por você. Por isso que aquele louvor Ele está dizendo: quantas vezes, tenta lembrar, quantas vezes Deus te abandonou. Mas tenta lembrar quantas vezes Ele te... Quantas vezes Ele te... Então o Deus que te ajudou lá atrás, Ele continua sendo o mesmo.
O Deus que fez milagre lá atrás, Ele continua sendo o mesmo. É só você continuar crendo. Diga amém. É só você continuar. Porque a Bíblia diz, tudo é possível. Tudo é possível. Agora me diz uma coisa. Se tu crer no poder de Deus, se tu tem a tua fé, a mesma Bíblia vai dizer, agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, quem impedirá? Tenta lembrar, tenta lembrar, tenta lembrar quantas vezes Deus já te ajudou. Aleluia. Quando a gente não esquece o que passou, tenta lembrar. E nos sente forças pra recomeçar. Quantas vezes estamos assim? E reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre a esperança de voltar a ter vontade de viver. Tente lembrar. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar Quantas vezes Ele te ajudou? se alguma vez Jesus te abandonou. Ele não vai te abandonar nessa Te luta. lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Tenta lembrar quantas vezes Ele te abandonou. Tenta lembrar. Só esse ano, quantas vezes? Agora tenta lembrar quantos milagres Ele já fez na tua casa. Você pode até dizer, pastor, mas eu perdi aqui. Mas com Deus a gente não perde. Com Deus a gente não perde. Lembra da história de Jó? Lembra? Só que no capítulo 42 Deus virou o cativeiro de Jó. Talvez você esteja aí pensando, dizendo, mas pastor, até agora não aconteceu nada. Mas Ele já fez muito por você esse ano. Mas pastor, aquilo que eu tanto desejo Ele ainda não fez. É para você saber que tudo acontece no tempo dele. E no tempo dele, Ele vai dizer lá em Isaías 58 que os meus planos são maiores do que os teus planos. Ele vai dizer que os pensamentos dele são maiores do que os teus pensamentos. Quem confia em Deus, ele não se frustra. Quem confia em Deus, ele não perde. Aquilo que aparentemente ele perdeu, na verdade ele não perdeu, ele aprendeu. É só você continuar confiando em Deus. Essa fase vai passar. Essa dor vai acabar. Essa agonia, ela vai chegar ao fim. Há um tempo. Pastor, será que eu vou começar o ano novamente? Ei, tente lembrar o que Ele já fez por você. A palavra dele, tirando aqui do contexto, mas ela vai dizer, o que eu faço tu não sabes agora.
mas entenderás depois. O que é que Ele quer de mim e de você? Apenas confiança, saber esperar no Senhor. E Ele te trouxe essa noite aqui para você entender isso. Não reclame, não murmure, porque Deus não se agrada de quem murmura. Aprenda a esperar no Senhor. A fase é difícil. Não pergunte por quê, é para quê. Se Ele está permitindo essa fase, sabe que tem um propósito no meio de tudo isso. Se Ele está permitindo isso que nós chamamos de deserto, isso que nós chamamos de vale, mas tem um propósito no meio de tudo isso. Suporta mais um pouco. Suporta mais um pouco. O que há de vir virá. O que Ele prometeu, o inferno não pode revogar. O que foi liberado do céu para você, ao seu tempo vai acontecer. Mas não murmura, não reclama, não desiste agora. Pedro, ele disse: eu vou voltar para o mar. Eu vou voltar para o mar. Sabe por que você não pode desistir agora? Porque mesmo você passando por toda essa agonia, mesmo você passando por toda essa dor, mesmo você passando por todo esse momento, tem alguém lá na tua casa que está olhando para você e está dizendo: como é que ela consegue suportar? Tem alguém lá no teu trabalho e está dizendo: eu não sei como é que ela tem força para isso. Tem alguém lá na tua rua que olhou você sair hoje à noite dizendo: como é que essa mulher está passando por isso? Como é que esse homem está passando por isso? E ainda sai assim com a Bíblia, dizendo que vai para a casa de Deus. Talvez tenha alguém lá na tua casa, no meio da tua parentela, que está tão perto de dar o primeiro passo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Mas se você desistir, é tudo que o inferno quer. Quando eu vi esse texto aqui, eu lembrei do reverendo Billy Graham. O reverendo Billy Graham, em uma de suas frases, ele disse mais ou menos assim: que toda vez que o homem pensa em desistir, o diabo tem sempre um barco preparado. Toda vez que o homem pensa em desistir, o diabo tem sempre um barco preparado. Pedro, ele pensou em desistir. Ele decidiu no seu coração desistir. Jesus não falou com Pedro das 3 vezes que entrou naquele cenário. Mas o texto vai dizer que enquanto eles decidiram ir para o mar, Jesus, Ele está do outro lado com brasa. Ele está sentado lá do outro lado. E a pescaria que eles foram fazer não pegaram nada. Sabe por quê? Porque não adianta fazer nada sem Jesus. Não adianta ir pescar sem Jesus, porque você não vai pegar nada. Olha a pergunta que Jesus fez para eles: o que vocês pegaram? O que vocês pescaram? Nada. É claro, porque estavam sem Jesus. Não adianta você desistir agora. Não adianta pular fora agora. Está doendo, tá? Está passando pela fase difícil, está. Mas fica com Ele. Fica com Ele, Ele é o teu provedor. Na hora certa Ele vai abrir essa porta. Na hora certa Ele vai mandar para você. Não adianta. Sabe o que Ele está dizendo lá em Deuteronômio capítulo 28? Se me obedeceres, obedecer também aos mandamentos dele, Ele está dizendo: as minhas bênçãos virão sobre ti. Não adianta você jogar rede lá do outro lado. Não adianta você retroceder, você voltar. O diabo está preparando um barco para você entrar nele e ir embora. Mas o Senhor Jesus me trouxe nesta noite aqui. E esse barco do inferno vai ser cancelado no nome de Jesus. Porque Ele tem um novo tempo para você. Ele tem uma nova história para você. Tem brasas, tem fogo esperando por você, mas não é fogo contrário, é fogo dele, é fogo do Espírito dele. No tempo certo Ele vai entrar. No tempo certo Ele vai falar com você. No tempo certo você vai ouvir a voz dele. No tempo certo você vai ver a provisão dele na sua vida. Essa fase aí ela é passageira. Há um tempo onde tudo vai mudar.
suporta mais um pouco. Só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. E a partir daquele dia, quando amanheceu, ele estava lá do outro lado. Aí é quando eu lembro que o salmista disse: o choro pode ter durado uma noite, mas a alegria ela foi um amanhecer. Até hoje à noite você pode ter entrado aqui frustrado, decepcionado, pensando em desistir, pensando em marcar tudo, pensando em abrir mão de tudo e dizendo: Deus não fala comigo, eu não vejo resposta de nada, eu não vejo nada melhorar, eu só estou vendo o testemunho das pessoas e eu não dou testemunho. Ei, há uma noite ainda, há uma noite, mas tenha fé, na fé mesmo, toma posse. O choro pode ter durado uma noite, mas essa noite esse choro acaba. Essa noite esse choro acaba, assim como ele diz lá em Apocalipse capítulo 22, que ele enxuga as lágrimas. Ele enxuga as lágrimas. Não confie em você. Pedro talvez estava confiante demais dele, como era um homem perfeito, um homem que não errava. Por isso a frustração dele. Por isso a frustração dele. Sabe o que é que Paulo está dizendo a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta? Ele está dizendo: haverá homens amantes de si mesmo. Sabe o que é que ele quer dizer? Homens que estão confiando em si mesmo. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Não se estribe no seu próprio conhecimento. Seja sensível à voz do Espírito. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Escuta a voz de Deus falando com você. Não desiste dessa noite. Não desiste amanhã, não desiste nunca. Continua avançando. Tente lembrar quantas vezes ele te abandonou. Nenhuma. Mas tente lembrar quantas vezes ele te ajudou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Se você crer na palavra profética de Deus, coloca as tuas mãos para cima. Coloca as tuas mãos para cima e glorifique e exalta o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda honra, de toda glória.